Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É o momento em que Deus nos fala. Quando oramos, falamos com Deus. Quando ouvimos a palavra ou lemos a Bíblia, é Deus que nos fala. Eu vou transmitir a liturgia de 9 de fevereiro de 2022, quarta-feira, da quinta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 94, versículo 6, oração do dia. Rezemos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias a rainha de Sabá, tendo ouvido falar para a glória do Senhor da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e de pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei: realmente era verdade o que ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegara aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois, ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que texto intenso esse da visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Salmo responsorial ao Salmo 37. Versículos do 5º ao 6º, do 30 ao 31, 39 ao 40, refrão 30a. O justo tem nos lábios o que é sábio. Repitamos. O justo tem nos lábios o que é sábio. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. O justo tem nos lábios o que é sábio. O justo tem nos lábios o que é sábio. Sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu Deus no coração. E seus passos não vacilam no caminho. O justo tem nos lábios o que é sábio. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda porque nele confiaram.
O justo tem nos lábios o que é sábio. Repitamos. O justo tem nos lábios o que é sábio. Vamos agora à aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno texto de João 17:17. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título do texto de Santini é: ele declarava puro todo o alimento. Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. No tempo de Jesus, os fariseus haviam sobrecarregado o povo com pesado fardo de preceitos rituais, vários deles relacionados ao conceito de pureza, entre aspas. Havia até profissões impuras, entre aspas, como o trabalho do curtidor e do pastor. Esbarrar em um túmulo tornava a pessoa impura. Havia um rígido ritual de higiene antes das refeições, a ponto de censurarem os discípulos de Jesus por comerem pão sem lavar as mãos. Jesus se vale da ocasião para mostrar que não são as coisas de fora que podem tornar o homem impuro, mas as coisas de dentro, como as más intenções e o orgulho. De nada vale uma pureza exterior que não corresponda à pureza interior. Aliás, não é à força de uma rígida ascese que iremos progredir na graça. Eis o ensinamento de Barçanufo de Gaza, que viveu no ano 543 d.C., a um ancião cuja saúde já não lhe permitia jejuar e se preocupava com isso. Que disse Barçanufo: não é por desprezo da abstinência nem da ascese que eu insisto em dizer à tua caridade que cuide, como é necessário, das necessidades de teu corpo. Deus me livre. É que se a atividade interior não vem em ajuda ao homem depois de Deus, este se fatiga em vão exteriormente. É por esta razão que o Senhor diz: não são as coisas que entram na boca que sujam o homem, mas aquelas que saem da boca. De fato, a atividade interior vivida
com a compunção do coração, produz a pureza. A pureza traz a verdadeira quietude do coração. Esta quietude traz a humildade. E a humildade faz do homem a habitação de Deus. Desta morada são banidos os demônios perversos e seu chefe, o diabo, com suas paixões vergonhosas, e o homem se torna então um templo de Deus santificado, iluminado, purificado, enriquecido de graças, pleno de todo bom odor e até mais. Ele se torna Deus, segundo esta palavra do Salmo. Eu disse, vós sois deuses e sois todos filhos do Altíssimo. Salmo 82, versículo 6. Assim, não fiques perturbado pelo pensamento, ou antes pelo maligno que te sugere que os alimentos corporais te impedem de chegar às promessas. De modo algum, esses alimentos são santos, e de uma coisa boa não pode sair o mal. Aquilo, porém, que sai da boca e que vem do coração, eis o que entrava o homem e o impede de atingir as promessas que lhe foram apresentadas. Cuida, pois, das necessidades do corpo sem hesitação, mas que toda a força de teu homem interior trabalhe para humilhar os pensamentos que te ocorrem. Então Deus abrirá os olhos de teu coração a fim de que vejas a verdadeira luz e digas conscientemente: é por graça que eu sou salvo no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Conforme está na Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 5. Corremos o risco de adotar uma espiritualidade que atribua nosso progresso espiritual e nossa salvação a certo número de ritos e práticas, como se não fossem pura graça de Deus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor concede graça e glória. Salmo 84, versículo 12. Vamos agora ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade para tentar salvar almas, porque é nesta passagem transitória aqui que seremos salvos. Depois que passarmos, não vai adiantar mais nada. É aqui que pedimos perdão, que nos reconciliamos com Deus, que amamos nosso irmão. Então vamos ser humildes, pedir perdão a Deus e vamos passar essa palavra cristã para os nossos irmãos que às vezes não têm o seu conhecimento. Usem livremente nos meus endereços eletrônicos. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Santo do dia 9 de fevereiro. Na verdade é uma santa, Santa Polônia, tem uma história incrível. Prestem atenção na história. Ela é padroeira dos dentistas. A localização é no Império Romano. A história de Apolônia nos chegou pela narrativa de Dionísio, bispo de Alexandria, escrita em 249. Assim, ele se expressa: no dia 9 de fevereiro, um charlatão alexandrino provocou uma terrível revolta entre os pagãos. As casas dos cristãos foram invadidas e joias e objetos preciosos foram roubados. Os cristãos, mesmo os velhos e as crianças, foram arrastados pelas ruas, espancados, escorraçados e condenados à morte, caso não renegassem a fé em voz alta. Os pagãos prenderam também a bondosa Virgem Apolônia, que tinha idade avançada. Foi espancada violentamente e teve os dentes arrancados. Além disso, foi arrastada até a grande fogueira, que ardia no centro da cidade, onde seria queimada viva se não repetisse em voz alta uma declaração pagã renunciando à fé em Cristo. Neste instante, ela pediu para ser solta por um momento. Sendo atendida, ela saltou rapidamente na fogueira
sendo consumida pelo fogo. Olha que coisa, hein? O martírio da Virgem Apolônia, que terminou aparentemente em suicídio, causou exatamente por isto um grande questionamento dentro da igreja, que passou a avaliar se era correto e lícito se entregar voluntariamente à morte para não renegar a fé. Contudo, o gesto da mártir Apolônia, a sua vida reclusa dedicada à caridade cristã, provocou grande emoção e devoção na província africana inteira, onde ela consumou o seu sacrifício. Passou a ser venerada porque foi justamente o seu apostolado desenvolvido entre os pobres da comunidade que a colocou na mira do ódio e da perseguição dos pagãos. Reflexão. A vida de Apolônia foi marcada pelo amor aos mais pequenos, nos quais ela reconhecia a pessoa de Jesus. Martirizada numa fogueira depois de ter os dentes arrancados, Apolônia tornou-se a protetora dos dentistas. Oração, rezemos. Ó gloriosa Santa Apolônia, por aquela dor que padecestes, quando por ordem do tirano vos foram arrancados os dentes que tanto decoro ajuntava ao vosso angélico rosto, obtende do Senhor a graça de estarmos sempre livres de todo tipo de maldade. Amém. Santa Apolônia, mártir de Cristo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos, somos cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia Jesus vai voltar. É o juízo final que vai acontecer. O julgamento de toda a humanidade, o fim da história, a parousia. Nossos pecados estarão a descoberto. Julgamento universal. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno. A nossa chance de ir para o céu é nessa passagem transitória aqui pela terra. Porque aqui é a nossa oportunidade de reconciliação com Deus, de pedir perdão a Deus, de nos arrepender. Perdão, Senhor, pelos meus pecados que acontecem a cada átimo de segundo, pecados da omissão, do pensamento, da palavra, do ato. Perdão, Senhor. E me dê a vida eterna quando o Senhor voltar. Nós queremos a felicidade em plenitude. Como disse São Paulo apóstolo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom.